Débora, bom dia. Bom dia, Patrícia e ouvintes da CBN. É um prazer e uma honra estar com vocês aqui hoje. Agora, é um estudo inédito, né? E eu queria saber de Sim. onde é que surgiu a ideia desse projeto. Então, Patrícia, esse é um projeto de pesquisa e extensão, né? Que, como você mesmo disse, inédito aqui no Espírito Santo e que foi idealizado por mim e pelo professor Dr. Yuri Drummond Louro. Nós somos do NGHM, né? Que é o Núcleo de Genética Humana e Molecular da UFES, e a gente faz parte do programa de pós-graduação em biotecnologia da UFES, né? E a gente concretizou, né, esse sonho há cerca de 4 meses, quando o nosso projeto ele foi aprovado e recebeu fomento, né, apoio financeiro, tanto da UFES quanto da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, que é a FAPES, né? Então, realmente é um sonho antigo nosso, né, que os pacientes do CAM pudessem ter um atendimento mais completo e com direito à realização destes testes genéticos, né, e do aconselhamento genético aqui em Vitória. Uhum. Agora, muitos dos nossos ouvintes devem estar se perguntando ou sonhando com aquela questão, né? Então, quer dizer que se eu fizer um exame, eu já vou ter uma resposta se eu tenho chance de ter câncer, né, de forma hereditária, porque alguém da minha família teve. Qual é o real objetivo dessa pesquisa? Então, Patrícia, a gente realiza esses testes oncogenéticos, né, e vai fazer esse aconselhamento genético com 72 pacientes, né, que têm suspeita de câncer hereditário no CAM, né, que é o nosso hospital veiculado à universidade. Uhum. Então, assim, essa iniciativa, ela busca integrar e expandir os conhecimentos e as práticas em genética e em oncogenética, né, com uma abordagem que ela tem que ser multidisciplinar, né, envolvendo vários profissionais, e vão preencher uma lacuna significativa dos serviços de saúde disponíveis aqui no estado, porque o SUS não oferece esse teste genético, né, e esse aconselhamento genético em oncogenética de forma abrangente, né. Então, nosso objetivo é melhorar a saúde, o bem-estar da população do Espírito Santo, e com a realização desses testes, a gente consegue entender as mutações específicas e realizar um diagnóstico precoce, preciso e custo-efetivo, né? Então, realmente, entender quais mutações o paciente tem nos dá uma forma de calcular uma probabilidade, e esse paciente ele pode entrar com várias estratégias aí de prevenção, né? Para nem chegar a desenvolver o câncer e, enfim, ter uma saúde e uma qualidade de vida melhor. Uhum. Como é que está esse processo? Vocês já têm esses pacientes? São 72, certo? Isso. Vocês já têm Então, esses pacientes, as pessoas podem se inscrever de alguma forma, já precisa estar com a doença. Explica para a gente na prática como é que funciona. sim, sim. Então, como é que funciona essa captação dos pacientes, né? Eles são avaliados pelo oncologista do CAM, que é o Dr. Vitor Fiorin, e ele seleciona os pacientes que têm os critérios para realizar o teste genético. E aí ele encaminha para a gente esses pacientes. Eu vou te dar, Patrícia, um exemplo bem prático dos critérios de indicação. Por exemplo, para mulheres com câncer de mama. Então, para mulheres com câncer de mama, né, que já têm um câncer de mama, o teste genético ele vai ser feito quando a paciente apresenta o diagnóstico de câncer de mama numa idade precoce, por exemplo, abaixo de 35 anos, é considerado precoce, ela tenha uma história familiar de câncer de mama, ovário, pâncreas, próstata ou melanoma, ou ter mais de um câncer da síndrome, né? Então, essas características, elas chamam a atenção da gente para um câncer hereditário, e aí o teste genético está recomendado. Então, é feita uma primeira consulta em aconselhamento genético conosco na UFES, a gente coleta as informações dos familiares, porque a gente tem que entender como que o câncer aparece na família como um todo, né? E a gente faz a coleta de amostra, né? A gente faz a coleta de uma amostra de mucosa oral, onde a gente vai extrair o material genético, que é o DNA, a partir das células epiteliais que estão ali naquele local. É muito simples, sabe, a coleta. A gente utiliza um suave bucal, que é como se fosse um cotonete grande, que a gente passa na bochecha do paciente por dentro, né, na boca, várias vezes. Dali a gente coleta esse material, realiza a extração do DNA,
DNA, que é o material genético, e aí a gente segue para o sequenciamento desses genes que estão relacionados aos cânceres hereditários. Isso gera um laudo com todas essas alterações genéticas que foram encontradas. Depois disso, né, aí a gente faz uma segunda consulta, entrega resultado para esse paciente e, além disso, faz as orientações que, para cada tipo, né, de mutação e de câncer, tem uma orientação específica. E depois a gente encaminha esse paciente de volta para o Dr. Vitor lá no CAM. Então, para ele dar continuidade ao tratamento. Então, a gente está captando os pacientes pelo UCAM, né? Então, os pacientes, eles têm que ir para o UCAM, ter aí um histórico familiar ou já ter o câncer, para que eles possam entrar na pesquisa. Tá, você falou uma coisa importante agora. Eles devem, homens ou mulheres, eles já devem estar com a doença ou ter histórico. Ele não precisa ter histórico e já está com a doença. Ele pode entrar com histórico para até se precaver. Exato. Se a pessoa já tem um câncer, é um câncer que a gente fala que é numa idade precoce, ou seja, muito jovem, isso já foge ao que seria o esperado. Então, o teste ele ficaria indicado nesse sentido. Agora, em outros casos, onde você tem vários casos na família, também é interessante fazer essa testagem, né? Mas porque a probabilidade é maior de você ter a doença também, né? Exato, sim, porque essa informação genética está correndo ali na família, né? Mais uma perguntinha rápida aqui. Por que 72? É a capacidade inicial ou vocês podem aumentar esse número também? Então, porque na verdade a gente conseguiu o fomento da UFES e o fomento da FAPES. Então a gente fez um cálculo para todos os custos que a gente precisa. Então o número total que a gente consegue fazer de exames pela verba que a gente conseguiu é esse. Entendi. Se a gente conseguir mais fomento de outras fontes, a gente aumenta o número de pacientes com certeza. Porque isso é muito importante, sabe, Patrícia? Ter oferecer esse serviço no CAM, acho que é muito assim, pioneiro, muito inovador, sabe? Então, vale a pena. Bom, aproveitando então a deixa, vocês podem receber patrocínio, investimento de fora? Sim, com certeza. Se a gente tiver da iniciativa apoio privada financeiro, com certeza, sim. E é muito bem-vindo. Agora vamos lá, vocês fizeram essa triagem, tem as pessoas e aí vocês observam realmente, depois de colher o material, o DNA, que tem uma mutação ali. O que acontece depois? Essa pergunta é muito boa, Patrícia, porque olha só, essa seleção do paciente, como eu falei, é realizada com as características específicas, né? Jovens, pessoas com múltiplos tumores, histórico familiar relevante, e o nosso foco tem sido em pacientes com indícios de câncer hereditário. Então, vou dar um exemplo bem resumido das principais orientações, né? Que a gente poderia dar para um paciente, uma mulher, por exemplo, que tivesse mutação de BRCA, que a gente chama de BRCA, que é um gene supressor que predispõe ao câncer de mama e ovário. A gente tem essa história da síndrome de câncer de mama e ovário muito clara na nossa mente quando a gente lembra da Angelina Jolie, né? Porque ela teve, né, um histórico familiar, viu que tinha mutação. Então, o que acontece, né? Como que é feito? Então, essa paciente, o que ela pode fazer depois que ela sabe que tem a mutação? Primeiro, ela pode fazer um monitoramento precoce, Patrícia. Ela pode fazer exames clínicos regulares, exames de imagem como mamografia, ultrassonografia, ressonância magnética, ultrassonografia para ovário. Ela pode também fazer uma cirurgia preventiva, como a mastectomia, que é retirada das mamas. Que foi o que a Angelina Jolie fez, né? Exato, ela tirou mama e tirou ovário, né? Então, retirada da mama, que é mastectomia, e a salpingo-oforectomia bilateral, que é a remoção dos ovários e das trompas, né? E isso reduz o risco do câncer de mama e ovário, né? Além disso, a pessoa pode fazer tratamentos adjuvantes com novas drogas-alvo, que a gente chama de inibidores de PARP, como o olaparib, e quimioterapia também. Além disso, essa paciente ela pode fazer uma preservação da fertilidade, porque os tratamentos podem induzir a infertilidade. Então, a paciente pode considerar a preservação de óvulos ou embriões antes de fazer essa retirada de ovários, né? E
Além de tudo isso, ela pode promover um estilo de vida saudável, né? Manter os hábitos de vida saudáveis, uma alimentação equilibrada, fazer atividade física e controlar o peso, né? Então, tudo isso vai ajudar essa paciente aí a evitar a doença, né? E a gente relembra, Patrícia, é muito importante, que essas recomendações, elas têm que ser personalizadas conforme a situação individual de cada paciente, tá? Uhum. A respeito desses tópicos que você colocou aí, eu tenho algumas perguntas. Vamos lá. Você citou que a cirurgia preventiva de retirada da mama, do ovário e das trompas, isso reduz, mas não acaba. Isso. Ainda há chance de Não. desenvolver câncer. Como é que é isso? Sim, pois é. Imagina a mama, Patrícia, você retira boa parte do tecido, né? Mas pode ser que fique ainda um pouco de tecido ali que possa ter essa evolução. Então, por isso que não é completamente, né? Você tem ali ainda resquícios de células que podem gerar, né? Podem entrar nesse curso, né? De virar uma célula tumoral. Células já cancerosas? Sim, num estágio que seria, vamos dizer, pré-cancerosas, que podem evoluir para cancerosas. Então, mesmo que você faça a cirurgia antes de ter o câncer, ainda assim essas células pré-cancerosas podem continuar no organismo e aí então desenvolver o câncer que vai para um outro órgão. Exato. Exatamente, que é o que a gente chama de metástase, né? Quando as células tumorais, né, elas migram para outros locais do organismo que não o sítio primário. Uhum. Outra pergunta, essa questão da hereditariedade no caso, uma herança direta? Exemplo, minha mãe teve câncer de mama ou câncer de ovário. Eu necessariamente, por ser filha, terei? Ou, por exemplo, a tia teve, a sobrinha também pode ter? Essa hereditária funciona em que direção? Então, aí depende muito do tipo de câncer, sabe, Patrícia, do tipo de câncer. Aí a gente tem que analisar outros aspectos também vamos dizer, impacto dessas mutações. Mas assim, o que a gente gosta sempre de deixar bem claro, que essa característica genética, ela pode ser herdada ou não. Então, por isso que a gente tem que fazer o teste, para justamente saber quem recebeu essa informação genética, porque a pessoa pode receber ou não. Então, a gente tem que realmente avaliar. Por isso que é importante fazer o teste. Porque você imagina, né? Você só ficar supondo, você não tem uma certeza. Quando você faz o teste, não. Você tem a certeza que a pessoa herdou. Aí você vai entrar nesses casos aqui, como eu expliquei. Eu não falei, mas, por exemplo, a cirurgia preventiva. A única que é completamente preventiva é no caso de mutações específicas para câncer de estômago. Tem uma mutação específica que indica, né, que o paciente seja feito, né, a cirurgia para retirada do estômago, né, que é a gastrectomia, e isso realmente é preventivo, porque você tira tudo, você tira o estômago todo, e aí você realmente zera a condição de ter o câncer. Mas veja, é uma cirurgia muito agressiva, é equivalente a fazer uma bariátrica, então isso tem um impacto muito grande na vida da pessoa. Então, como que você vai, sem ter esse teste genético, indicar a pessoa fazer uma cirurgia dessa, que é tão impactante na qualidade de vida, em outros aspectos também. Então, acho que fica bem claro que o teste é o que dá certeza de que realmente a pessoa herdou aquela informação genética. Isso dá uma segurança para a gente poder direcionar e personalizar o tratamento. Pergunta aqui também da nossa audiência. Se a mãe não tem caso de câncer de mama ou de ovário, mas o pai teve caso de câncer de próstata, né? Teve a doença. Essa filha, de alguma forma, transmite isso para um filho? Como é que funciona também esse caminho? Vai depender se ela tiver herdado essa informação. Se ela herdou, ela pode estar passando. Então, por mais que seja um um câncer de próstata, ela como filha não sofreria nada, mas ela poderia passar isso para um filho dela. Porque na verdade, essas heranças, Patrícia, o que acontece? A gente tem cânceres que são diretamente relacionados. Por exemplo, existe uma mutação específica que predispõe para o câncer de estômago. Vamos botar, por exemplo, de câncer de estômago. Só que a paciente, ela também pode ter chance de ter câncer de mama
por esse tipo de informação genética. Então, assim, não é uma coisa tão assim, vamos dizer, Uma regra 2 mais 2 fechada, são né? 4. Exato. Não é 2 mais 2 são 4, entende? Então, você nunca vai pensar, a pessoa teve um câncer de estômago, você vai pensar que a filha poderia ter um câncer de mama? Quer dizer, você não associa, mas tem correlação. Por isso que o oncogeneticista tem que fazer uma avaliação muito bem feita, né, de toda essa família, de todas essas informações e com o teste genético fechar esse diagnóstico para poder tratar de maneira ideal esse paciente. Qual a porcentagem, então, de cânceres, né, tumores que são hereditários? Então, Patrícia, antigamente acreditava-se que era cerca de 5%, mas um estudo recente mostrou que 13% dos tumores eles são herdáveis. Então, é muito importante identificar quem herdou essa alteração genética e fazer um tratamento preventivo, porque assim a gente reduz o risco da pessoa ter câncer, né? O teste, ele é indicado em casos em que existe realmente um indício de câncer hereditário, né? Como vários casos de câncer na mesma família, e esse teste que a gente realiza, ele abrange 101 genes relacionados a essas síndromes, né, de câncer hereditário, e a gente usa uma técnica chamada sequenciamento de nova geração, que é o que tem de mais moderno no mundo hoje, né? E a vantagem desse projeto que a gente está desenvolvendo é que se a pessoa tiver a mutação, a gente tem a possibilidade de rastrear gratuitamente também até 6 familiares. Então isso é muito interessante, né? Porque se a pessoa tem a mutação, os outros membros da família também vão poder fazer o teste e saber se tem chances, né, de desenvolver câncer e também vão poder fazer uma medicina preventiva. Agora vamos tocar no assunto delicado que é valores, porque esse exame está sendo desenvolvido aqui por vocês na UF, são 72 a princípio selecionados, né, que estão sendo selecionados. Se tiver mais din-din, né, vocês vão conseguir colocar mais pessoas, mas você também citou que a Angelina Jolie fez um rastreamento desse, tanto é que ela tirou, né, as mamas, o ovário. Quanto é que custa? Se a pessoa quisesse pagar um rastreamento desse, quanto custaria para o bolso dela? Olha, Patrícia, eles são caros realmente. Pode variar entre 2 a 4 mil reais em média, né? Então, realmente é um valor bem alto. Dá para fazer isso particular aqui no Espírito Santo? Dá para fazer particular, sim. Com certeza. Procurando... Mas aí teria esse custo, né? Não é para todo bolso, não é para qualquer um. Sim. Agora, Débora, me diz o seguinte... a pessoa foi selecionada, vocês passam SWAB, né, para fazer esse teste. Em quanto tempo vocês têm o resultado dessa pessoa? E quantos resultados vocês já tiveram até agora dos pacientes que já foram investigados? Então, Patrícia, é relativamente rápido. Em cerca de 2 semanas, a gente já tem esse resultado. Desses 72 pacientes, a gente já conseguiu fazer aí, em média, 30 pacientes, né? Então, eles já foram, né, realmente submetidos a esse painel genético. E para esses pacientes também a gente já começou a fazer as orientações, né? E também encaminhou as orientações ao oncologista, né, do CAN, Dr. Vitor, para continuar os procedimentos que são necessários. Tem aqui a pergunta de um ouvinte. Você já meio que tocou nesse assunto, mas só para reforçar para ele, é o Marco Antônio. Se uma pessoa tem um tipo de câncer, seus descendentes podem ter o mesmo tipo de câncer ou pode, de forma hereditária, ter outro tipo da doença, outro tipo de tumor? Nessas síndromes específicas, né, geralmente a gente observa uma incidência maior de um mesmo tipo de câncer, mas existem síndromes que elas são mais amplas e elas incluem mais tipos de câncer. Então, esse espectro, né, que aparece na família, ele pode ser múltiplo, ele pode ser mais diverso, né? Então, depende, né, de qual tipo de síndrome a gente está falando, depende muito do ambiente também, dessa família, enfim, existem fatores ambientais também que podem promover e acelerar esse processo, mas em geral as síndromes elas são mais conservadas, mas tem outros tipos de câncer que a gente acaba não associando, como eu falei, no caso do câncer de estômago, ter a chance de ter o câncer de mama, né, que não é algo esperado. Para a gente encerrar, Débora, me diz uma coisa.
às vezes a sociedade se sente distante de um curso, de um estudo como esse. Por quê? A iniciativa pública depende de verba limita a quantidade de pessoas a serem testadas, como o próprio estudo de vocês, que por enquanto são só 72 pessoas. Quem quiser acompanhar esse rastreamento genético, tem que desembolsar de R$2 a R$4.000. É muito caro para a realidade da maioria dos brasileiros. Como é que isso chega para o brasileiro como um todo, para o capixaba? Queria que você falasse um pouco da importância desse tipo de estudo, que às vezes para a gente parece que está tão longe, mas é necessário estudar, começar isso, para que a gente possa vislumbrar que isso esteja mais fácil, mais acessível à sociedade o mais rápido possível, né? Olha, Patrícia, você tocou num ponto muito importante, né? Porque assim, na universidade a gente faz tanta coisa interessante, né? Como projetos de extensão, que tem um impacto, que ajudam a sociedade, e a gente tem que conversar mais sobre isso. E tem um impacto realmente, porque se você pensar, os testes genéticos, eles são ferramentas, assim, para você melhorar, né? Promover a saúde preventiva e personalizada, né? E esse impacto dos testes genéticos na saúde dos brasileiros, ela é evidente. Teve um estudo recente que realmente mostrou que cerca de 64% dos brasileiros mudaram seus hábitos de vida, ou seja, comportamento, estilo de vida, depois que fizeram um teste genético e tiveram ciência das suas predisposições genéticas, né? Então, essas pessoas, né, elas tiveram uma modificação de dieta, quase 40% na sua dieta, fizeram mais check-ups regulares, cerca de 24%, né, focando nessa prevenção da doença, e outros pacientes também aumentaram a prática de atividades físicas, né? Por que isso é importante? Porque se a gente colocar um número de 10 casos, né, a cada 10 casos de câncer, um é de origem hereditária, 5 ou 6 são relacionados aos fatores ambientais, como tabagismo, má alimentação, consumo excessivo de álcool, exposição à radiação solar, e 3 ou 4 têm causas desconhecidas. Mas então, se a pessoa faz o teste genético, sabe que tem uma predisposição, ela consegue fazer essa mudança dos hábitos, né? Então, esses dados, eles reforçam, né, a relevância desse teste genético como um aliado na transformação da saúde pública, né? E com isso, permitindo uma abordagem mais precisa, personalizada para cada indivíduo, né? E quando a gente faz, né, a questão das cirurgias preventivas, né, e essa promoção de mudança dos hábitos de vida, como melhoria da alimentação, fazer mais check-ups, né, aumentar a atividade física. Então, esses testes, eles não estão contribuindo só para a prevenção, mas para a promoção de saúde e qualidade de vida em geral desse paciente, né? E isso sinaliza para a gente que esse conhecimento genético, ele está cada vez mais integrado a esse cuidado com a saúde, né? E a prevenção de doenças aqui no Espírito Santo e no Brasil. A gente sabe que vai chegar um momento, Patrícia, que esse teste genético, ele vai fazer assim, parte dos prontuários médicos, porque é uma tendência que não tem como regredir, você entende? Então, a gente imagina que daqui a alguns anos, fazer teste genético vai fazer parte da rotina mesmo do médico, né? Então, a gente está, assim, saindo um pouco à frente nesse sentido, mas a gente vê e sabe que é um caminho que vai ser cada vez mais expandido, com plena certeza. Débora, fica comigo, eu só vou para o repórter CBN e na volta a gente responde, no caso você responde a pergunta de um ouvinte. Só um minutinho, tá bom? Tudo bem. Estamos falando sobre um projeto de pesquisa inédito aqui, gente, que está sendo feito no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, o UCAM, também conhecido como Hospital das Clínicas. É o hospital diretamente ligado à Universidade Federal do Espírito Santo. Quem está conosco é a Débora Dumer Meira, que é professora do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Federal, e ela é uma das pessoas que desenvolve esse projeto de investigação, de sequenciamento genético, digamos assim, para você saber da hereditariedade, da possibilidade de você ter na sua genética, né, a tendência a um câncer, a algum tipo de câncer. A Débora ficou com a gente para o repórter CBN e nós temos aqui perguntas de alguns ouvintes ainda. Débora, obrigada por aguardar a Rede CBN conosco. Eu que agradeço. Vamos lá. O Marcelo está aqui perguntando, tudo bem, são 72 pessoas que são escolhidas pelo hospital, mas como é que a gente
pode chegar lá. Aqui em casa nós temos receio porque há casos de câncer na família, a gente está preocupado com as nossas filhas. Como se inscrever? Uhum. Teria então que procurar realmente o atendimento do UCAM, né? O UCAM fica ali em Maruípe, né? Do lado do Hospital Santa Rita. Então teria que entrar em contato, né? Lá no UCAM, marcar a consulta e seguir todos os trâmites burocráticos para poder ter acesso a todo o tratamento. Um ouvinte perguntando, quem teve câncer de cólon do intestino também pode participar dessa sequência para verificar se tem tendência? Sim, tem uma síndrome também que é relacionada a câncer coloretal. Então, e a gente cada vez mais está observando no Brasil e no mundo o aparecimento. A gente teve agora há pouco tempo, né, o exemplo da Preta Gil, que levantou muito esse assunto. Então, câncer coloretal também faz parte de síndrome. Uhum. E para a gente encerrar, o Jorge aqui abordando a seguinte versão, né, o seguinte ponto de vista. Não é um pouco radical você acabar fazendo uma cirurgia para retirada de órgãos importantes, no caso para a reprodução humana, né, no caso do útero e das trompas para as mulheres, sem realmente ter certeza de que você vai ter a doença? É certo de que quem teve na família vai ter? Ele acha meio radical sem tirar antes de ter certeza de que vai ter a doença. Jorge que perguntou? Isso. Então, o Jorge fez uma pergunta muito, muito, muito relevante, né? Porque um assunto que a gente tem que sempre levantar e lembrar, a gente trabalha com probabilidades, né? Então, você ter uma alteração genética não é um desfecho, não é um destino que você vai ter a doença. Porém, quem já teve um parente, né, uma pessoa próxima que teve câncer, sabe a tristeza, a dificuldade, o sofrimento que a pessoa e a família passam. Então, nesses casos específicos, como por exemplo, retirar ovário, isso tem um impacto muito grande, Patrícia, porque imagina que é uma mulher de 20 anos que descobre isso, e ela tem que tomar essa decisão aos 20 anos, de talvez congelar óvulo. Isso é muito, muito, muito impactante, psicologicamente falando, para essa paciente e para os familiares. Por isso que existe todo um trabalho do aconselhamento genético, da conversa com o paciente, com os familiares, e a gente expõe, olha, essas são as chances, esses são os riscos. O que a gente direciona a ser feito? É isso. Só que o paciente tem o direito de escolha, sabe, Patrícia? Uhum. Porque a gente vive as escolhas que a gente faz. Então, a gente dá ao paciente essa questão de escolher. Mas ela sabe que se ela escolher fazer, ela tem uma chance muito reduzida de desenvolver o câncer no futuro. Ao passo que se ela não fizer, ela tem o risco de desenvolver, né, a probabilidade de desenvolver a doença. E o que a gente lida muito também é que, às vezes, quando a pessoa já tem outros casos na família, né, no caso, tem filhos, é claro que você quer saber se tem a mutação e você quer se proteger. Claro que as medidas são drásticas, cirurgia nunca é algo simples, né? Você tem que entrar em centro cirúrgico, tem todos os riscos, né, inerentes a uma cirurgia, mas como eu disse, são probabilidades. Então, a gente trabalha com probabilidades, a gente dá as opções para o paciente e o paciente ele tem total liberdade, junto com a sua família, de decidir o que ele vai tomar de decisão. E aí ele vai ter que arcar com as consequências, entende? Então é muito complexo, por isso que a gente tem que ter todo um suporte, né, para poder conduzir esse tipo de pesquisa, né, de projeto de extensão, tendo esse cuidado especial também com o impacto que essas notícias e essa informação tem na vida da pessoa. Na vida da pessoa, do paciente. Olha, eu falei que era a última, mas Exato. Tem mais uma aqui, Débora, que é muito interessante também, a do Marco Antônio. Vamos lá. Eu não tenho casos de câncer na família, mas desenvolvo o câncer por conta da vida nada saudável. Aí eu posso passar isso para o meu filho? Vira um câncer hereditário? Muito boa pergunta do Marco, olha só. É que a gente tem dois tipos de câncer, né? Esse câncer que é hereditário e o câncer que a gente fala que é esporádico. O câncer hereditário é esse que a gente está tratando e está conversando aqui. O câncer esporádico é aquele que surge pelos hábitos de vida diretamente, né? Então, esse que é o esporádico, ele não vai ser passado, mas sim o que é
hereditário. Então, não, assim, poderia ter a chance maior da criança, por exemplo, ter os mesmos hábitos de vida do pai, da mãe, e isso ter um fator assim ambiental que poderia disparar o processo, mas são caminhos diferentes, né? Um é aquele que é herdado e o outro é aquele que você desenvolve a partir dos hábitos de vida. Só que a gente sempre sabe que existem sempre, a gente tem que lembrar que esses cânceres que surgem mesmo por fatores ambientais, você tem um background genético ali geral, né? Um cenário genético que pode estar ajudando de alguma maneira. A gente tem, assim, eu dou um exemplo bem claro, que eu acho que dá para as pessoas entenderem. É como se fosse assim, quando a gente tem as síndromes, né, a gente tem um gene, vamos dizer que seria, voltando ao exemplo da Angelina Jolie, aquele papel que ela fez da Malévola, quer dizer, a Malévola sozinha faz todo o mal do mundo e ponto final. Então você tem um gene lá que ele carrega aí esse impacto. Só que hoje em dia a gente está vendo que às vezes não é um gene apenas, né? Você pode ter contribuição de outros genes. Aí eu vou dar um outro exemplo de desenho que era assim, mais da nossa época dos irmãos Metralha, né? Os irmãos Metralha, quando eles estão juntos, eles fazem também um contexto ali perigoso. A gente está hoje, justamente na ciência também, tentando investigar não só esses genes que têm um alto impacto, que sozinhos causam todo o mal, mas também outros genes que um pouquinho de um pouquinho de outro contribuem para ter o contexto. Mas a gente sempre tem que lembrar, Patrícia, que é muito importante. O câncer, ele é uma consequência da união de fatores genéticos com fatores ambientais também. Né? Hoje em dia a gente conversa também muito dos fatores emocionais, porque a gente tem também um outro termo que são as alterações epigenéticas. O que é isso? É quando você não tem a alteração diretamente no DNA, mas em volta dele, vamos dizer assim, que controla a expressão dele. Então a coisa é um pouco mais complexa, entende? Mas a gente sempre tem que lembrar que é uma conjunção de fatores, né? Agora, nessas síndromes, como eu disse, a gente tem uma probabilidade aumentada, muito aumentada de desenvolvimento. Por isso que a gente investiga isso com mais afinco, né? Mais a fundo. Mas assim, as considerações gerais que a gente falou, uma boa alimentação, evitar álcool, evitar tabagismo, fazer atividade física, isso são considerações gerais, não só para câncer, mas para a maior parte das doenças que a gente tem hoje, né? Então, assim, são orientações que todas as pessoas podem fazer para se prevenir de qualquer tipo de câncer. Agora, claro que as pessoas que têm essa probabilidade maior, elas têm que ter uma atenção aí muito, muito mais dedicada, né? Nesse sentido. Débora, muito obrigada por conversar conosco aqui na CBN Vitória. Parabéns pelo trabalho, sucesso para vocês. Eu que agradeço, Patrícia, foi um prazer estar com vocês hoje. Espero que as pessoas tenham aí compreendido um pouco da complexidade que é, né? Mas ao mesmo tempo a gente está conseguindo avançar muito aí em conseguir, né? Melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Evitar a doença, que é uma doença muito, muito difícil, tá? Muito obrigada, tá? Obrigada, um abraço para você e para toda a equipe. Outro. Tchau. Tchau, tchau.